Bom dia a todos, municipalistas. Hoje nós estamos iniciando uma roda do conhecimento que vai abordar a questão de gestão de praias urbanas. Por que esse tema ele é importante para o gestor público? Sobretudo, no ano de 2017, a União ela lançou uma portaria regulamentando a gestão de praias urbanas. O que isso quer dizer na prática para o gestor público? Desde 2017, os municípios que possuem praias urbanas e tenham interesse em promover a gestão dessas praias, a partir de 2017, eles podem solicitar a gestão de praias urbanas para a União. Antes de 2017, os municípios eles firmavam uma espécie de acordo com a União para gerir parte das atribuições de praias urbanas. A partir de 2017, com a edição dessa portaria, que significa a regulamentação do artigo 4º da Lei 13.240 de 2015. Os municípios passaram a poder gerir essas praias urbanas. É importante alertar o gestor público que essa gestão de praias urbanas não é algo obrigatório, apenas se o município solicitar para a União que ele queira fazer a gestão das praias urbanas. Aqui na Confederação Nacional de Municípios, quando nós tratamos de gestão de praias urbanas, normalmente para facilitar essa orientação nós utilizamos o termo municipalização de praias urbanas, que na prática é o município fazendo a gestão das praias urbanas. Então, esclarecida essa parte da legislação, é importante sinalizar para o gestor quais municípios podem aderir à gestão de praias urbanas. Atualmente, são 295 municípios no país que possuem praias marítimas urbanas. É somente esses municípios que podem solicitar para a União a municipalização dessas praias urbanas. Recentemente, a CNM elaborou um estudo sobre praias urbanas. Após essa roda do conhecimento, nós vamos estar divulgando esse estudo que faz um diagnóstico dos municípios aptos a solicitar a gestão de praias urbanas, os municípios que solicitaram a gestão de praias urbanas e os requerimentos aprovados, ou seja, os municípios que já realizam a gestão das praias urbanas. É importante o gestor ter conhecimento desse estudo, porque muitas vezes há algumas dúvidas, porque no município ele pode possuir praias que não sejam urbanas e até então as praias não urbanas elas não incidem sobre a municipalização de praias, não incidem ainda sobre a municipalização de praias, sobre praias rurais, futuramente eu vou abordar um pouquinho o que são praias rurais e o que muda em relação à praia urbana e praia rural. Isso é um termo nem sempre que o gestor ele tem conhecimentos e se existe praia rural, não é? Mas posteriormente, mais para frente, eu vou abordar sobre esse assunto. Então, aqui na tela, vocês podem visualizar um mapa que ele aborda que o país possui 295 municípios que têm praias marítimas urbanas. A região Nordeste é a região do país que possui mais praias urbanas no país. No entanto, são 164 municípios que possuem praias urbanas. E, coincidentemente, a região Nordeste que ela lidera os pedidos de municipalização das praias urbanas, não é? Desses 295 municípios, 94 municípios solicitaram para a União a municipalização de praias urbanas. Desses 94 municípios, 58 municípios já realizam a gestão de praias urbanas. Quais as regiões que estão liderando a solicitação de gestão de praias urbanas? A região Sul, a região Sudeste e a região Nordeste. Sul e Sudeste, respectivamente, com 20 municípios e a região Nordeste com 18 municípios. Esse é o panorama em termos de municipalização de praias urbanas. Muitas vezes, aqui na próxima tela, está detalhado as 4 regiões em relação a municípios que solicitaram a gestão das praias urbanas e os pedidos deferidos, ou seja, os deferidos significam que esses municípios já promovem a gestão das praias urbanas.
urbanas. Importante sinalizar que a região Centro-Oeste não aparece nesse estudo, porque a região Centro-Oeste não possui praias urbanas marítimas. Na região Nordeste, ela vai entrar numa outra portaria sobre praias estuarinas, fluviais, que nós denominamos sobre praias rurais. Também é importante sinalizar que desses 58 municípios no país que já promovem a gestão das praias urbanas, 57 deles estão no mapa do turismo, como essa tela ela mostra. É importante sinalizar para o gestor que quando nós estamos falando de praias urbanas e o mapa do turismo, a área técnica de turismo, que é coordenada aqui pela Marta Feitosa, ela também tem feito estudos importantes sobre municipalização das praias urbanas e conectando essa municipalização com os recentes incidentes sobre óleos nas praias urbanas, não é? Então, recentemente também foi feito um estudo pela CNM sobre as praias aptas, as praias que não possuem óleo devido aos últimos incidentes no país sobre a questão de derramamento de óleo e conectando isso com o mapa do turismo e com a gestão das praias urbanas. O gestor interessado em conhecer um pouco mais da conexão dessas praias urbanas com o turismo, ao final dessa roda do conhecimento, eu vou passar também os contatos da área do turismo para que ele também possa esclarecer e conhecer os outros estudos na entidade que envolve a questão de praias urbanas. Mas qual é a vantagem para o gestor quando nós estamos falando de gestão de praias urbanas, não é? Por que é importante, interessante e que alguns municípios eles já estão promovendo a gestão de praias urbanas? Quais as vantagens em relação a isso? Primeiro, que quando o município ele solicita uma municipalização de praias urbanas e ele pode fazer a gestão dessas praias urbanas, nós estamos falando que o município, a partir de agora, ele é o responsável pela gestão do uso dessas praias, não é? Por um período de até 20 anos, não é? Quando ele solicita. Isso significa que ele pode explorar economicamente calçadões, praças, parques públicos. E ele também vai aprimorar as regras de uso dessas praias urbanas. O que significam essas regras? Sobretudo, os serviços ao longo desses calçadões, essas faixas das praias, não é? Tudo isso passa a ser responsabilidade, então, do município. Isso tem gerado uma ampliação de renda para esses municípios que hoje promovem a gestão de praias. Ampliação de renda em que sentido? Os municípios eles podem regulamentar taxas a respeito de futuros eventos nessas praias, a forma que esses eventos podem ocorrer nessas praias e, ao mesmo tempo, os municípios eles começam a melhor regulamentar o uso dos calçadões. Nós sabemos que quando nós estamos abordando a questão de praias urbanas, os serviços ao longo desses calçadões, essas faixas das praias, ele normalmente tem uma incidência de informalidade desses serviços e que muitas vezes a prefeitura ela não pode implementar parte da legislação local por conta de que não é atribuição do município fazer a gestão de praias quando este município não solicita a gestão de praias. Então, parte dessas atribuições passa então a ser atribuída e coordenada junto com a Secretaria de Patrimônio da União. Quando ele faz essa gestão de praias, essa fiscalização e essa responsabilidade passa a ser atribuição do poder local. Então, ao mesmo tempo que o poder local ele tem vantagens, ele tem também responsabilidades e competências, sobretudo no que tange a questão de fiscalização e má uso dessas praias urbanas, que isso passa a ser então competência do município, não é? Sobretudo em relação à questão socioambiental e à questão de uso e ocupação do solo. O que significa isso na prática em relação a praias urbanas? Sobretudo os condomínios, os hotéis, os estabelecimentos turísticos que podem ter estabelecido espaços privativos em faixas de areia. A partir do momento, isso é irregular, então a partir do momento que o município ele está apto a fazer a gestão dessas praias urbanas, toda essa fiscalização e o adequamento das normas urbanas, ele passa a ser responsabilidade do município. E quando o município não cumpre essas responsabilidades,
a União tem mecanismos legais, como os outros órgãos, de fazer com que o município ele implemente as legislações em conformidade com o que foi estabelecido nesse termo de adesão do município à gestão de praias. Então, além de vantagens, o município tem responsabilidade. Por isso que é fundamental o gestor, quando ele entender que ele tem praias urbanas no seu município, ele gostaria de fazer a gestão visando que ele pode atribuir taxas, melhor regulamentar o uso e ocupação do solo, verificar se esse município ele tem equipe técnica para fazer a fiscalização. Não é? Porque isso é responsabilidade do município. A partir do momento que o município ele precisa reestruturar todo o seu corpo técnico, ele não tem um corpo técnico suficiente para atender essas responsabilidades que uma municipalização de praias incide sobre uma municipalização de praias, é interessante então o gestor avaliar se é interessante ele fazer essa gestão de praias ou permanece como está. O permanece como está significa na prática que há acordos com a União e que a Secretaria de Patrimônio da União responde por esses espaços até então. Então, isso é uma análise que a entidade alerta, não é? Sobretudo em relação a municípios que têm um baixo corpo técnico. É verificar as vantagens em relação ao uso e ocupação do solo, à atividade turística, a possibilidade do município ampliar taxas, tarifas sobre serviços alocados nessas praias urbanas. Em contrapartida, também verificar se o município tem corpo técnico suficiente para promover a fiscalização desses espaços, não é? Sobretudo fiscalização em relação às normas urbanísticas e às normas ambientais, não é? Por que isso é importante? A praia, por mais que o município ele faça a sua gestão, ou seja, a municipalização, a praia é um bem da União. A União está apenas fazendo uma concessão para o município num período aí de aproximadamente 20 anos. Isso significa que é muito comum, quando os gestores eles municipalizam suas praias, perguntas, sobretudo de comerciantes. Comerciantes gostariam de regularizar os seus quiosques. Não é? O município ele pode regularizar os quiosques? Essa é uma primeira dúvida dos gestores. Os municípios, eles têm, a partir da municipalização, eles têm atribuição legal para organizar esses quiosques conforme as regras urbanísticas. No não é? Faixa de areia de praia, não se deve ter equipamento permanente. É proibido. Então, isso significa que quando os municípios eles promovem a sua gestão de praias, todos os equipamentos permanentes que estão na areia, o município vai precisar fiscalizar, muitas vezes vai precisar fazer a remoção desses equipamentos, desses quiosques, porque eles estão ocupando faixas de areias. E faixas de areias, elas não podem ser ocupadas por equipamentos permanentes. Isso é muito importante que o gestor, a partir do momento que ele queira fazer a gestão dessas praias, que ele tenha um diagnóstico das situações irregulares das quais ele vai precisar fiscalizar essas situações irregulares e, ao mesmo tempo, providenciar a regularidade dessas situações irregulares. Isso é fundamental, porque a partir do momento que o município ele não toma medidas para evitar essas irregularidades, você tem órgãos competentes, inclusive o município pode estar sujeito a ataque para atender às normativas da legislação ambiental de uso e ocupação do solo e a legislação que incide quando o município assina o termo de adesão com a Secretaria de Patrimônio da União. Esta é uma primeira dúvida que normalmente o gestor ele tem essa dúvida, ele tem dúvida também em relação a ocupações, estou falando de casas, de hotéis, vai precisar ter uma articulação com esses representantes, sobretudo se esses representantes privatizam espaços na praia, não é? Privatização de praias
é algo irregular, no sentido, no que está em conformidade ao termo de adesão. O que nós estamos chamando de privatização são aquelas barraquinhas, aquelas cadeiras exclusivas de um determinado estabelecimento, não é, da qual se determinado cidadão queira usar essa faixa de areia, ele não pode porque o espaço está privatizado. Então essas situações vão precisar ser fiscalizadas pelos municípios, né? Além do mais, além das atribuições e das vantagens, os municípios, quando eles começam a fazer a sua municipalização de praias, eles têm prazos para atender algumas normas legais desse termo de adesão. Que prazos são esses e que normas legais são esses? Relatório anual da gestão. Ele deve encaminhar um relatório anual da gestão para a Secretaria da SPU, verificando como é que está esse primeiro ano de gestão, as vantagens, se houve aplicação de multa, se a questão de adequação de uso e ocupação do solo, a questão das irregularidades, ou seja, um diagnóstico de gestão sobre essa municipalização, e ao mesmo tempo ele tem até um prazo de 3 anos para elaborar o plano de gestão da orla. O plano de gestão da orla, ele precisa estar em conformidade com legislação de uso e ocupação do solo, não é? São 2 planos diferentes, mas que são 2 planos que dialogam entre si. Quando o município ele não tem um plano diretor, ele vai verificar a adequação do projeto Orla às normas urbanísticas, sobretudo as normas urbanísticas que incidem ao longo desse trecho praiano que nós estamos abordando aqui. E também instituir o comitê de gestor dessa orla. Uma pergunta muito recorrente nos atendimentos aqui da CNM sobre gestão de praias se o município ele não pode fazer a regularização de quiosques irregulares em faixa de areia, não é? Isso é proibido, porque em faixa de areia não se pode regularizar nada, não é? Uma outra é se ele pode aplicar multas, se o município ele pode aplicar multas se ele encontrar alguma construção irregular, não é? Se o município aderiu à municipalização de praias, sim. Se o município não aderiu à municipalização de praias, ele não tem competência para aplicar multas, não é? A partir do momento que o município aderir à municipalização de praias, ele além de taxas por serviços, por eventos, o município ele passa a ter atribuição legal a instituir multas em relação às irregularidades previstas nessa faixa praiana. E isso é uma das novas atribuições de municipalização de praias. Então, os recursos auferidos dessa multa, ele é importante para o investimento também nesses espaços praianos, não é? Ele não só pode aplicar multa, como ele pode notificar, fazer auto de infração, termos de embargo e também demolições. Então, o município ele tem a atribuição de fiscalizar, só que com essa fiscalização ele passa a ter acesso a algumas medidas administrativas que até então os municípios não possuíam para combater a irregularidade, não é? Então isso é importante tratar. E uma outra coisa também, quando nós estamos falando, eu estou falando de municípios que possuem praias urbanas e isso hoje no país incide sobre 295 municípios, não é? No início dessa roda de conhecimento, eu comentei sobre praias rurais. Este não é um termo, às vezes, muito conhecido de quem está à frente de secretarias de planejamento ou até mesmo de turismo. Mas praias rurais, nós estamos falando de praias estuarinas, praias fluviais. Essas praias, até 2018, elas não poderiam ser municipalizadas. No ano de 2019, a Secretaria de Patrimônio da União, ela ampliou as atribuições legais da Portaria 113 de 2017. O que isso significa na prática? Que com a Portaria 44 de 2019, essa ampliação permite a transferência da União para os municípios de praias rurais. Né, de praias rurais. Então, essa transferência de praias estuarinas, fluviais, lacustres, hoje ela é possível, ainda os municípios não solicitaram essa municipalização, porque a Secretaria de Patrimônio da União está adequando seus normativos para
para receber esses pedidos. Então, os pedidos hoje que a Secretaria de Patrimônio da União recebe ainda se referem às praias urbanas, praias marítimas urbanas. Há já atribuição legal para as praias rurais, só que os gestores vão precisar aguardar ainda um pouco, provavelmente a partir de 2020, do primeiro semestre de 2020, já começa a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, a recepcionar esses pedidos de praias rurais. Não é? Uma coisa que é importante, que eu comentei sobre multas, que a partir de agora os municípios que possuem essa gestão, eles podem aplicar multas sobre os recursos advindos dessas multas. De que forma legalmente os municípios podem utilizar esses recursos, não é? Importante nós verificarmos o artigo 14 da Lei 13.240, da Lei 13.240 de 2015, desculpa. O artigo 14, ele não restringe a destinação desses recursos, não é? A área objeto do termo, ou seja, os municípios que aplicarem multas, esses valores, eles não precisam ser necessariamente utilizados na área objeto de adesão, ou seja, nas praias urbanas, né? Somente as receitas advindas de sanções devem ser aplicadas nessas áreas. Então, os municípios precisam ter clareza sobre o que recurso advindo de multas ele pode destinar a outras ações que não a área desse objeto e que recursos ele precisa utilizar nessas áreas objetos de termo. Isso gera uma dúvida muito grande na maioria das secretarias, que parte dessas atribuições de gestão de praias ou está na Secretaria de Planejamento, ou na Secretaria de Turismo, ou na Secretaria de Meio Ambiente. E aí é muito recorrente os gestores levantarem hipóteses das seguintes situações. Por exemplo, a prefeitura ela pode amarrar os recursos advindos dessa multa para que eles sejam utilizados exclusivamente em atividades turísticas, em atividades do meio ambiente, ou que isso passa a ser atribuições do Conselho do Meio Ambiente, do Conselho do Turismo, ou mesmo do Conselho Gestor das Cidades. A prefeitura ela pode, se ela entender que sim. O que nós precisamos esclarecer aos gestores que isso não é uma obrigação, né? Quem vai destinar a origem de parte desses recursos, como ele poderá ser utilizado, é decisão da prefeitura. O que a entidade recomenda em relação à destinação desses recursos advindos de multa? Que tenha um normativo municipal muito claro, para evitar contestações, evitar conflitos em relação ao uso desse recurso. Sobretudo, a destinação de recursos que pode ser utilizado para outros fins e a destinação de recursos que tem que ser obrigatoriamente para a área objeto do termo. Como é que está o panorama desses 58 municípios hoje que estão fazendo gestão de praias urbanas? Grande parte desses municípios, com os valores advindos de multas, eles estão sinalizando em seus normativos legais que esses recursos vão ser utilizados em benfeitorias para as áreas de praias urbanas ou mesmo de atividades de turismo e ambiental. Então, parte dos municípios atribuíram isso à parte ambiental, à parte de meio ambiente dessas secretarias, outros à parte de turismo, outros à parte de planejamento, não é? Isso são ações importantes, uma vez que parte dessas multas tratam de irregularidade no âmbito dessas áreas de objeto e recursos para sempre fortalecer ou aprimorar esses serviços sobretudo advindos do turismo, que podem inclusive aumentar essa oferta de turismo, ela é sempre bem-vindo em relação à questão de recursos, não é? Mas ao mesmo tempo é importante esclarecer que o gestor ele tenha conhecimento sobre isso, sobretudo prefeitos, chefes de gabinete, secretários, porque é muito recorrente essa dúvida
e ao mesmo tempo, por conta de dúvida e uma falta de esclarecimento, o gestor ele pode utilizar parte desses recursos que eles deveriam aplicar obrigatoriamente nessa área objeto termo, que são as praias, em outros fins. E aí eles podem sim responder por medidas judiciais e medidas administrativas pelo mau uso desses recursos, uma vez que a legislação ela é muito clara o que pode e o que não pode ser utilizado com esses recursos advindos da multa. Essa é uma das, certamente, em termos de municipalização de praias, esta parte de multas e de recursos é a parte, digamos, mais sensível para o gestor público. Sensível no sentido de que falta conhecimento ou há muitas dúvidas de como utilizar parte desses recursos, não é? Então isso é importante esclarecer. Nós temos a área de planejamento territorial e habitação, que pode esclarecer essa parte, sobretudo, de recursos, e também adequar a legislação de uso e ocupação do solo, não é? Sobre essa roda do conhecimento, gestão de praias urbanas, é importante esse tema para o município, uma vez que hoje nós temos 295 municípios que podem solicitar a sua municipalização de praias urbanas. Quando a Secretaria de Patrimônio da União regulamentar a Portaria 44 de 2019, que ela versa sobre praias estuarinas, fluviais e lacustres, a quantidade de municípios de 295, ela vai subir na média de 2.000 a 2.500 municípios, ou seja, vai ser um volume grande de municípios que podem então fazer a gestão dessas praias rurais. Dessas praias estuarinas, que nós denominamos como rurais. Então, isso tem uma ampliação muito grande para os municípios, sobretudo em termos de ampliação de renda, uma vez que esses municípios, ampliação de receita, uma vez que esses municípios vão poder melhorar os seus normativos, seja na área de finanças, na área de planejamento urbano, ou mesmo na área de meio ambiente, no que tange a esses serviços que incidem sobre praias urbanas, e ao mesmo tempo sobre praias rurais. Então esse é um tema que provavelmente em 2020 parte dos gestores vão lidar com essa situação, municipaliza ou não a praia, não é? Solicita ou não para a União, né? Qual a melhor alternativa? Do ponto de vista aqui da entidade, da Confederação Nacional de Municípios, antes de tomar qualquer decisão, que essa é uma decisão do prefeito, é o prefeito que vai emitir o termo de adesão para a SPU, antes de qualquer solicitação, é importante o município fazer esse diagnóstico, né? Sobretudo das situações irregulares que hoje eles possuem, e se ele tem corpo técnico suficiente para combater essa irregularidade, uma vez que essas atribuições vão para os municípios a partir dessa municipalização, não é? Então, nem sempre só focar na possibilidade de vantagens, de atribuir sanções, de atribuir multas, de atribuir autos, de atribuir uma série de medidas administrativas, que isso pode e vai ampliar as receitas dos cofres públicos municipais, mas do outro lado ele tem a questão da fiscalização. E isso também pode dispendiar recursos para ele promover essa fiscalização, e ainda mais se ele não tiver um corpo técnico, né? E isso envolve contratação, isso envolve uma série de ações das quais então não estava previsto. Então, sempre quando nós tratarmos de municipalização de praias, a questão é cautela. Tenham cautela, sobretudo se ainda você não tem um diagnóstico das suas praias urbanas e das suas praias rurais, para solicitar essa gestão para a Secretaria de Patrimônio da União, que as suas responsabilidades elas são ampliadas com essa municipalização, assim como as vantagens. A roda de conhecimento dessa quinta-feira tratou um pouco de gestão de praias urbanas. Para conhecer um pouco mais, detalhamento, como é que está esse panorama, região norte, região nordeste, na sequência, já está disponível o estudo técnico sobre praias urbanas, que foi elaborado pela área de planejamento territorial e pela área de turismo, que são as áreas que podem orientar os gestores a respeito desse tema. E, ao mesmo tempo, qualquer dúvida, a área de habitação e a área de turismo está à disposição dos gestores para esclarecimentos. Nós ficamos por aqui e aguardamos vocês na próxima quinta-feira com um tema sobre a saúde, que vai tratar da roda do conhecimento. Muito obrigada!